Olá, turma! Hoje, nossa aula de matemática, vamos iniciar o capítulo 10 e vamos estudar a representação fracionária dos números racionais. Vamos realizar as atividades nas páginas 136 até a página 142. No dia combinado, Paola e Carlos, juntos, dividiram igualmente 3 folhas de papel de mesmo tamanho. Cada um fez sua pipa com a parte que recebeu. Na turma de Paola, as crianças resolveram fazer um concurso de pipas. Elas compraram todo o material necessário para confeccioná-las: papel de seda, vareta, linha, etc. Sabendo-se que Paola e Carlos dividiram igualmente as 3 folhas de mesmo tamanho, sem deixar sobra de papel, qual estratégia você pode usar para representar a parte de folhas que Paola usou? Como você pode representar a parte de folhas que Carlos usou? Rui e Tadeu dividiram igualmente uma folha de papel para fazer uma pipa. Observe. Tadeu disse que cada um deles recebeu a metade da folha. O que significa a metade? Para encontrar a metade de algo, o que devemos fazer? Como representamos uma metade em matemática? Divida cada quadrado a seguir pela metade e de maneiras diferentes. Use a régua. 3. Observe as divisões feitas nas folhas de papel a seguir e complete as informações da tabela. Na primeira coluna você tem as folhas de papel dividida. Na segunda coluna você vai completar: foi dividida em quantas partes? Na terceira coluna, você vai colocar a representação matemática de cada parte colorida. Números como 1/2 são muito frequentes em receitas. Eles não são números naturais, isto é, não servem para registrar quantidades inteiras como 0, 1, 2, 3, 4 e 5, por exemplo. Eles são números racionais e, nesse caso, 1/2 é a representação fracionária. Lê-se 1/2 ou metade. Observe. Nessa representação fracionária, 1 é o numerador e 2 é o denominador. O numerador indica quantas partes do todo ou inteiro foram consideradas, e o denominador indica em quantas partes esse todo foi dividido. As partes coloridas representam as partes das folhas que foram usadas para fazer as pipas. Escreva as frações que representam essas partes. Você vai completar a tabela. Primeira parte da tabela tem a folha de papel que está dividida. Na segunda parte, você vai indicar a quantidade de partes iguais em que foi dividida, o denominador. Na terceira parte, você vai completar com a quantidade de partes que foram usadas, o numerador. Você vai marcar as partes que estão coloridas. Na quarta parte da tabela, você vai escrever o número em forma fracionária. Isa está escrevendo por extenso como se faz a leitura de alguns números na forma fracionária. Ela completou a primeira das tabelas a seguir. Confira o que ela escreveu e preencha a segunda tabela. 6. Os quadrados foram divididos em partes. Cada parte corresponde a uma fração. Marque X nos quadrados em que as frações foram indicadas corretamente. Apresente numericamente as frações indicadas em cada item.